Sejam todos bem-vindos ao podcast Quem Mora em Campo Largo. Eu me chamo Bárbara Fonseca, sou historiadora e campolarguense e estarei com vocês ao longo de todo o nosso programa. Comigo estão Jaciel Roça Valente e a professora Joseli Mendonça, participantes deste episódio que tem como tema a escravidão e a população afro-paranaense em Campo Largo. Este projeto foi realizado com recursos da Lei Paulo Gustavo. E sem mais delongas, aumenta o volume que está começando o podcast mais histórico da cidade. A professora Joseli Mendonça é doutora em História pela Universidade Estadual de Campinas, na qual também se graduou e concluiu o mestrado. Foi professora da graduação em História na Universidade Federal do Paraná e atualmente é professora do mestrado profissional de Ensino em História da UFPR. Seus estudos são voltados para a história do Brasil no século XIX e da Primeira República, tratando de temáticas relacionadas à história social do trabalho, em temas como imigração, escravidão, trabalho compulsório, experiências raciais no pós-abolição e relações entre história, direito e justiça, ensino de história e história pública. Bom, professora, iniciando a nossa conversa aqui, eu gostaria de saber se você pode nos contar um pouquinho mais como você se aproximou desse tema, principalmente da escravidão e da pós-abolição, e quais as principais pesquisas que a senhora julga que foram as mais importantes desenvolvidas ao longo da sua carreira. Muito bem, eu comecei a estudar a escravidão quando eu ainda estava na graduação, né? Faz bastante tempo. E é interessante, né? Porque muitas vezes a gente pensa, né? Quando vê um historiador trabalhando um tema, né? A gente pensa que há uma coisa assim, às vezes até, né? Metafísica que fez, né? O pesquisador se aproximar daquele tema. Muitas vezes acontece isso, mas muitas vezes não, e não foi meu caso, né? Eu, antes de me apaixonar pelo tema, eu me apaixonei pela maneira como eu conheci esse tema por meio das pesquisas dos professores com os quais eu estudava. Então, ainda na graduação, eu tive assim, a grande felicidade de ter professores que estavam muito jovens, né? Jovens pesquisadores, assim, finalizando doutorado, e que tinham trabalhado com o tema da escravidão no Brasil e realizado uma espécie de renovação dos estudos sobre a escravidão, né? Eu me refiro especificamente a dois professores, que é a professora Silvia Lara e o professor Sidney Chalhoub, né? Os dois ainda atuantes até hoje, né? O professor Chalhoub, ele é professor em Harvard hoje, então a gente, né, tem a dimensão assim, da importância, né, das pesquisas que ele realiza até hoje. E professora Silvia Lara também já não leciona mais, mas é uma pessoa muito atuante, né, no campo de estudos da escravidão ainda, até hoje. E então, o que aconteceu, né? Eu estava lá na graduação, para vocês terem uma ideia, né? Eu estava finalizando a graduação em 1988. Em 1988 era o centenário da abolição, né? E duas coisas me impactaram muito naquele momento, que foi, eu era então uma garota, né, saindo da graduação. E duas coisas me impactaram muito naquele ano de 1988. Uma delas foi conhecer as pesquisas desses dois pesquisadores que eu mencionei, e que faziam uma interpretação da escravidão que era muito diferente daquela interpretação que, em geral, a gente está acostumado a aprender na escola e que, mesmo na graduação, havia se reiterado, que é a imagem de uma escravidão em que as pessoas escravizadas são extremamente desumanizadas, né? Essa a concepção geral assim, que se tem sobre a escravidão, até do senso comum, mas que não era muito diferente da concepção que na própria academia, na própria universidade se constituía. Então, de pessoas que eram desprovidas de humanidade, né, que eram coisificadas, que viviam a experiência do trabalho e do castigo, então como se a vida delas se resumisse a isso. Então, é uma ideia muito, eu diria até estereotipada, né, da escravidão. E era a ideia que eu tinha, né, e que não havia se reformulado até então, mesmo na minha trajetória na graduação. E quando eu conheci o estudo desses professores, a maneira como eles interpretavam as relações de escravidão era absolutamente diversa, diferente, né?
Eles, a partir das pesquisas que realizaram, principalmente com fontes do judiciário, que eram fontes que estavam sendo descobertas também naquele momento, então processos criminais, processos cíveis, eles mostravam trabalhadores escravizados que, apesar das difíceis condições em que viviam, eram pessoas que mantinham a sua humanidade, mantinham a capacidade de produzir cultura, lutar pela manutenção de suas famílias, negociar com seus senhores, reivindicar melhores condições de trabalho e de vida, mesmo naquele contexto tão difícil da escravidão. E isso me surpreendeu muito e me encantou muito, né? Então, o meu interesse ele vem disso, era uma curiosidade muito grande por reinterpretar aquilo que era uma concepção que eu trazia, né, da minha formação escolar e que, de alguma forma, não havia até então, né, sido questionada, sido revista no próprio processo de trajetória na graduação. Então, isso me encantou muito naquele momento, né? E me despertou muita curiosidade pelo tema. Tanto que a professora Silvia Lara foi minha orientadora no mestrado e depois no doutorado, e depois no pós-doutorado, né? Eu organizei uma coletânea junto com ela nessa área de pesquisa. Então, assim, nós nos tornamos mesmo parceiras de trabalho, né? Sim. Então, isso foi uma das motivações que me fez me aproximar do tema. E veja bem que é interessante, né? Porque, na verdade, o que me fez aproximar do tema foi a compreensão de que a história, ela não apresenta um conhecimento acabado, né? Porque aquele conhecimento que se tinha sobre a escravidão, de pessoas que eram desumanizadas, porque escravizadas, que eram desprovidas de capacidade de agir socialmente, né? Há até um termo, né, que era cunhado na época no campo da sociologia, que eram pessoas que vivenciavam a anomia social, né? Quer dizer, eram pessoas que tinham sequer identidade social. Era assim que a historiografia, até então, muito construída no campo da sociologia, interpretava a escravidão e interpretava a experiência de pessoas escravizadas. Né? Isso não era só do senso comum, isso era uma coisa que se produzia na academia. Né? Você tinha estudos, por exemplo, da chamada Escola Paulista de Sociologia, né? Florestan Fernandes era um nome importante nesse grupo, Fernando Henrique Cardoso, Ottaviani, que produziram estudos que foram muito importantes, né? Foram fundamentais para entender a escravidão no Brasil. Mostraram, inclusive, as dificuldades de inserção de pessoas negras na sociedade brasileira no pós-abolição, mas que reiteravam essa ideia de uma escravidão que desumanizava o trabalhador escravizado. Né? E, então, isso era uma concepção, era uma interpretação histórica, né, da escravidão. Essas pesquisas que eu mencionei, que são pesquisas do final da década de 1980, elas reinterpretam todo aquele contexto da escravização. Então, o que me surpreendia muito naquele momento também era ali, né, se descortinando na minha frente, o quanto que a história é que a gente aprende nas disciplinas de teoria quando a gente faz os cursos de história, né? Como que o conhecimento histórico é um conhecimento precário no sentido de que ele nunca está acabado, né? Porque novas perguntas podem ser feitas, porque novas respostas surgem em razão da novidade que as perguntas trazem, né? E isso é encantador na história, né? Você imagina você se dedicar, isso é uma grande aventura, né? Eu digo que todo historiador é um pouco louco, porque ele se dedica a um tipo de conhecimento que sempre pode ser reformulado. Isso, aliás, é uma característica das ciências em geral, né? Se você pegar a física, é assim também, né? Os cientistas, né? Eles transitam por esse campo, que é um campo da impermanência, né? O conhecimento, ele nunca é definitivo, né? Ele vai se reformulando. Então, isso me encantou muito também naquele momento, né? Isso era Então, esse foi um contexto, né? Vocês me perguntaram porque você chegou no tema. Esse é o contexto de minha aproximação com o tema, né? Então, era um contexto mesmo de encantamento em razão da novidade, né? Que o tema, com a qual o tema se apresentava para mim naquele momento, era o momento que eu estava definindo o meu projeto de mestrado, né? Sim.
E por outro lado, também essa compreensão do que era realmente a história, né? Perdão. O que era a história, que é esse campo ao qual, né, eu tinha me dedicado em todo o processo ali de formação na graduação. E uma outra coisa também que me motivou muito, que também tem a ver com esse contexto, né, do centenário da abolição, era uma coisa na qual eu nunca havia pensado. E naquele momento, assim, ela veio de uma forma, assim, caiu como um paralelepípedo, né? A gente vivia 100 anos de abolição da escravidão, que havia durado quase 400 anos. E quando eu olhava para aquilo, eu falava, puxa vida, a gente tem na história do Brasil um tempo de trabalho livre que é 1/4 do tempo de trabalho escravizado. Então, eu ficava pensando assim, né? Naquilo que é a ingenuidade maravilhosa, né, de quem está começando a pesquisa, que tem uma ingenuidade, né, linda e maravilhosa, que traz a curiosidade e o estímulo. Eu falava o quanto que a escravidão marcou a sociedade brasileira, na qual eu vivia naquele momento, né? Porque, temporalmente, a duração da escravidão era muito maior do que a duração do regime de trabalho livre. Ainda é, né? Ainda é. Então, esses dois fatores, assim, eu acho que me estimularam a construir um projeto, né, que eu submeti num processo de seleção e que me levou, né, que me abriu a porta para fazer um percurso que foi desde 1989 até a atualidade, né, porque até hoje eu me dedico a temas que, de alguma forma, se relacionam com a história da escravidão, né, que não se resume a ela, mas se relacionam de alguma forma com a história da escravidão no Brasil, né? Eu iniciei os meus estudos pesquisando especificamente a região de Campinas, né, que é a região onde eu morava, né? Eu fiz o mestrado na Unicamp e eu me mudei para o Paraná em 2008, quando eu vim lecionar na Universidade Federal. E aí eu passei também, né, a olhar esse contexto da escravidão e do pós-abolição no Paraná, né? Então, o campo de pesquisa, nessa trajetória de pesquisa, eu me dediquei especificamente assim, à pesquisa empírica em 2 regiões, né, que é a região, que são muito, a gente vai falar sobre isso hoje, né, mas que são regiões muito diferentes do ponto de vista de como foi a experiência da escravidão em cada uma delas. Mas uma região que era uma região que a gente chama de plantation, né? Região de grandes propriedades, que é Campinas, né? Grandes propriedades de produção de café para exportação, com grupos de trabalhadores escravizados muito grandes, né? E depois, quando eu venho para o Paraná, que eu me mudo para Curitiba para trabalhar, né, na universidade, aí eu passo também, né, a incorporar nas minhas pesquisas indagações sobre as relações de escravidão no Paraná, tá? Eu realizei vários trabalhos de pesquisa. Iniciei, né, com o trabalho do mestrado que foi publicado, né, num livro cujo título até hoje eu não sei explicar direito, né? Que é Entre a Mão e os Anéis, né? Que é um estudo, assim, Entre a Mão e os Anéis, os caminhos da abolição no Brasil, que é um estudo sobre a escravidão na região de Campinas, e eu trabalho muito com a relação entre a abolição e a legislação, que a gente chama de legislação emancipadora. Então, a lei de 1871, que é a lei do ventre livre, e a lei de 1885, que é a lei dos sexagenários, né? E nesse trabalho, eu procurei mostrar como que as pessoas escravizadas, elas se utilizaram dessa legislação em seu favor, né? Então, eles recorriam à justiça, ao judiciário, muitas vezes para conseguir alforria, e eles tinham como ferramenta, né, para esse desígnio, né, para esse projeto, a própria legislação, né, que hoje a gente sabe que não é nada paradoxal, né, mas aparentemente é uma coisa paradoxal o fato dessa legislação constituir direitos às pessoas escravizadas, né? E de fato constituía, né? Eles tinham direito à alforria desde que cumprissem determinados critérios, né? Então,
eu fiz esse primeiro trabalho, foi um trabalho assim, muito legal, porque ele foi inovador em vários aspectos, é um trabalho muito citado até hoje, né? Depois, no doutorado, eu produzi uma biografia de um homem negro que foi militante, ele era advogado, ele foi militante do movimento operário, né? O nome dele era Evaristo de Moraes, ele era do Rio de Janeiro, e ao fazer esse trabalho eu já saio um pouquinho do campo da escravidão e me introduzo no campo do pós-abolição, né? E aí, a partir de então, eu me dediquei muito mais a pensar até o campo do pós-abolição do que propriamente o da escravidão. Mas esses foram meus 2 trabalhos de pesquisa assim, mais exaustivo, né? E que se situam nesses campos, né, de pesquisa, que é a escravidão e o pós-abolição. Sim. Sempre pensando a relação entre história e direito, né? Porque Evaristo de Moraes era advogado, ele militava junto a trabalhadores do Porto do Rio de Janeiro, que a maioria era negra, e também militava muito no campo jurídico também, né? Defendendo uma legislação protetora do trabalhador. Então, sempre também, além dos temas centrais, né, escravidão e pós-abolição, sempre procurei também olhar esses temas na perspectiva da relação entre a história, o direito, a justiça, o judiciário. Uhum. Certo. Acho interessantíssimo, né, o vasto experiência da professora em diferentes aspectos, mas quanto que foi significativo essa experiência lá na graduação, professora, com professores, pesquisadores que estavam em uma virada dentro da temática, e quanto que isso impactou e é significativo, tanto na sua geração quanto para a nossa. E eu achei interessante também, professora, que você trouxe uma temática para nós muito significativa para a gente esclarecer para o nosso público, né? Que a história não é um conhecimento acabado, no sentido próprio de conhecimento, não dos fatos. Os fatos, eles são irreversíveis, uma vez que eles estão no passado. Mas o conhecimento, que é aquilo que as nossas perguntas, a nossa metodologia, que é uma metodologia própria do nosso campo, né? Igual a sociologia, a antropologia, tem diferentes metodologias. Por isso produzem diferentes conhecimentos também. Sim. Mas quanto que isso, ele, para o senso comum, ele ainda é difícil de ser compreendido, que temos fatos que estão alocados em certos suportes, que são as nossas fontes, e as nossas perguntas, a própria experiência do pesquisador, o próprio contexto em que ele está inserido, muda o nosso conhecimento sobre o passado e a nossa interpretação dele. Exatamente. Então, acho que na sua fala isso ficou bem evidente quanto interessante que é, professor. E você veja que interessante, Jaciel, que quando eu falo década de 1980, a gente tem que pensar assim, é um momento de redemocratização do Brasil, é um momento dos movimentos sociais em ebulição, né? E é um momento em que se olhava para os trabalhadores, né? Você vê, é um momento de formação do Partido dos Trabalhadores, de ressurgimento do movimento sindical depois do duro período da ditadura militar, né? Então, se olhava para os trabalhadores naquele contexto atual e se via aqueles trabalhadores assumindo o protagonismo da história naquele momento, né? Os trabalhadores, os movimentos sociais. Não foi diferente o que esses historiadores fizeram, né? Eles olharam para o passado com aquelas mesmas perguntas que fazia com que se indagasse sobre o presente, né? Onde está o protagonismo dos trabalhadores do passado? E o protagonismo os trabalhadores do passado, muitos deles eram os trabalhadores escravizados, né? Sim. Então, se olhou para aquilo, né, com aquela chave do presente, né, aquela chave de indagação do presente, se olhou para aquele passado e foi se buscar o protagonismo daqueles trabalhadores no passado. Então, isso que você está falando é sensacional, porque, assim, os fatos são a matéria-prima da história. Os fatos, as fontes, são a matéria-prima da história. Mas a história não é feita da matéria-prima. A história é feita do que o historiador faz com essa matéria-prima. E o historiador opera com essa matéria-prima a partir do presente em que ele vive,
né? Sim. A partir dos valores, das concepções que ele carrega no presente em que ele vive. Então, a história que mexe só com a matéria-prima é uma história pouquíssimo, de muita pobreza em elaboração, porque cabe ao historiador utilizar essa matéria-prima para gerar aquilo que você falou, interpretação do passado, né? Porque o passado nunca é reconstituído, né? Não há reconstituição do passado. O passado é o passado, é impossível de se reconstituir o passado. O que o historiador faz é interpretar esse passado. E essa interpretação, ela sempre tem a ver com o presente. Seja pela definição das perguntas que ele vai fazer para a matéria-prima dele, para os fatos, para as fontes, seja no resultado desse trabalho no presente em que ele vive, né? Porque dessa maneira, da maneira como esses historiadores a que eu me referi olharam para o passado, mudou muito aquele presente, né? Por exemplo, na maneira de olhar as pessoas negras na sociedade contemporânea deles, né? Essas pessoas negras que eram pessoas cujo protagonismo também era reivindicado pelo próprio movimento negro, né? Então, era um contexto que, de alguma forma, marcava a atuação desses historiadores, né? Então, tem tudo a ver isso que você falou, Sim. né? Não, o próprio revisitar arquivos, né, professor? Você citou, né, a questão do judiciário, né, de processos. Então, é realmente todo impelir em buscar novas fontes, em buscar algo que estava até então negligenciado por uma determinada historiografia, de repente. Mas a professora citou a professora Silvia Lara, né? Interessantíssimo, porque ela tem dois textos que, para mim, assim, lógico, a produção intelectual da professora é muito extensa, mas, em particular, que me impactaram muito também, que foi o Campos da Violência e a tradução que ela fez do Mahmoud Gardo Bakwaku, que é a única autobiografia de um ex-escravizado brasileiro. Então, trazer essas fontes, mostrar que elas existem e, a partir delas, indicar que esses sujeitos, eles também tinham uma história própria, eles tinham atuações muito próprias, eles não estavam apenas inseridos dentro de grandes modelos, de grandes estruturas, é algo muito significativo para o presente, né, professor? Aproveitando, Gessiel, eu acho que uma das coisas que eu venho pensando muito e que eu até comentei com a professora é sobre essa função social da história, né? E eu acho muito interessante a forma que, quando eu te conheci, você estava coordenando o Afro Curitiba, né? Que é o trajeto mediado pelo centro da cidade de Curitiba para pensar esses locais da memória negra na cidade. Aí, se a professora puder falar um pouquinho sobre essa importância de entender a escravidão no hoje, entender esses locais, entender como é valioso para a gente perceber tudo isso. Então, Bárbara, é interessante porque, assim, né, apesar de toda a renovação que houve no campo dos estudos sobre a escravidão, essa renovação historiográfica, ela chega muito devagar no senso comum, nos livros didáticos, né? Então, quando você olha os especialistas em história de escravidão, hoje veem esse período de uma maneira, eu acho que ainda muito diferente da maneira como as pessoas em geral, quando eu falo senso comum, eu não estou desqualificando, tá? Dizendo um campo da sabedoria e um campo da ignorância, a sabedoria na academia e a ignorância no senso comum. Não é absolutamente isso, né? Eu estou querendo dizer, assim, uma concepção geral que se tem sobre um tema, né? E a concepção geral que se tem ainda sobre a escravidão, ainda nela é muito marcante a ideia de um regime de trabalho e de vida que impossibilitava as pessoas, né, negras exercerem a sua humanidade no sentido mais pleno da palavra, né? Reivindicando direitos, construindo elementos de cultura, sendo criativos no trabalho, enfim, né, se integrando socialmente. Então, ainda é muito presente a ideia de que a escravidão impedia as pessoas de vivenciar a vida, né,
dessa maneira integrada na sociedade, atuante na sociedade. E realmente o contexto da escravidão dificultava muito isso, né? Colocava obstáculos, muitas vezes intransponíveis, né? Mas, apesar de toda essa dificuldade, aquelas pessoas conseguiram impor a sua humanidade, né? Impor os seus projetos, definir limites de exploração. Isso é o que aqueles estudos e depois os meus próprios estudos mostraram, né? Entretanto, esse tipo de concepção da escravidão, ele ainda é muito mais presente dentre os especialistas que estudam do que uma concepção mais geral, que passa inclusive pela formação escolar, né? Onde ainda é muito presente aquela relação que se faz entre escravidão e violência, escravidão e castigo. Não que não houvesse violência na escravidão, houve. Não que não houvesse castigo, porque castigo houve. Mas a experiência de pessoas escravizadas não se resumia a castigo e violência, né? Elas também demandavam aspectos, melhorias na vida, melhorias na condição de trabalho, alforria, indo para a justiça, inclusive, como as minhas pesquisas e também do Sidney Chalhoub mostraram, né? Militando no abolicionismo, enfim, né? Agindo socialmente, agindo como sujeitos históricos. Mas se você perguntar em geral para as pessoas o que foi a escravidão, essa ideia do castigo, da violência e da desumanização ainda é muito presente. Então, é muito compreensível que no próprio movimento negro e na militância, né, de pessoas negras, a escravidão seja um tema que não é muito bem acolhido, né? Então, a minha aproximação com militantes negros foi me mostrando muito isso, né? E eu ouvia muito dizer, por que vocês insistem, né, em falar tanto de escravidão, né? Se isso foi uma experiência historicamente tão traumática e que a gente não precisa ficar reiterando toda hora, né? E eu fui percebendo mesmo, olha, antes de trabalhar na universidade, eu lecionei para crianças, né? Eu dei aula durante alguns anos para a quinta série. O que era a quinta série hoje é o sexto ano, que são praticamente as crianças, né? Que estão começando a deixar de ser criança e entrando na pré-adolescência. E eu me lembro de uma experiência que até hoje, assim, é inesquecível para mim, né? Que eu era uma professora iniciante, né? Vocês sabem como é isso, então a gente chega toda animada, né? E é bom manter o ânimo, né? Eu acho que eu consegui mantê-lo ao longo da minha trajetória, mas eu fazia uma espécie de diagnóstico com as crianças e uma das perguntas que eu fazia era que tema que elas mais gostavam de estudar e que temas que elas menos gostavam de estudar na história. E eu recolhi uma certa vez essas manifestações deles e eu me deparei um dia com uma resposta de uma menina que eu tinha o nomezinho dela, mas eu não sabia quem era, não conseguia relacionar o nome à pessoa. E ela dizia que o tema que ela menos gostava era a escravidão, estudar escravidão. E quando eu fui trabalhar com a sala e eu reconheci quem era a menina, essa menina era uma menina negra, né? E eu fiquei extremamente impactada, porque aquele era o tema que eu pesquisava na época já. Eu fazia o mestrado e lecionava, e estava lá pesquisando a escravidão e dando aula para eles, mostrando essa pessoa escravizada que agia socialmente, que era um sujeito histórico, que demandava, né? E mesmo assim, aquela menina dizia que a experiência mais difícil para ela, aquela que ela não gostava, era estudar a escravidão. E eu fui perguntar para ela por quê, né? E ela me respondeu, porque eu sinto vergonha, né? Então, aquilo foi me mostrando que, apesar de toda a renovação historiográfica, a escravidão ainda era um tema que não ajudava aquelas pessoas, principalmente na formação escolar, a se verem de maneira positiva quando se deparavam com aquele tema, né? Porque aquele tema remetia a uma experiência traumática, né? E aí eu fui entendendo, conversando inclusive com militantes negros, que havia um outro campo de estudo que favorecia muito mais, né? E aí a gente volta naquela coisa do papel político que tem a história, né? Que tem as indagações que a gente faz para o presente, né? As indagações para o passado, exatamente, né? Que um campo de estudo que era muito mais interessante para promover essa
essa positividade às pessoas negras é o pós-abolição e não a escravidão, né? E aí eu passei a me dedicar com muito mais... Porque eu passei a me dedicar com muito mais entusiasmo aos estudos do pós-abolição, porque eu estabeleci um compromisso político de agir em favor dessas demandas que o movimento negro colocava, né? Eu assumi um compromisso, né, de militar no campo do antirracismo, né? E foi nessa... A ferramenta que eu usei para realizar, né, esse compromisso, para efetivar esse compromisso, foi passar a pesquisar o pós-abolição e passar a fazer divulgação ampliada, né? Ou seja, divulgar o resultado dessas pesquisas, não só para o público acadêmico, mas para o público em geral, né? E aí, é claro, surgiu o projeto Afro Curitiba, que é essa visitação a locais do centro da cidade, trazendo narrativas, né? Então, é uma narrativa que se constrói pelo espaço urbano, trazendo narrativas da participação de pessoas negras na história da cidade, de alguma forma registradas naqueles lugares, né? Naqueles espaços ali do centro da cidade. É claro que ali também eu falo de escravidão, mas essa história que eu trago, ela não se resume à escravidão e ela é apresentada sempre com muito cuidado, né? Porque eu fui percebendo ao longo dessa minha relação mesmo, né, com a militância negra, com o movimento negro, o quanto que esse tema, ele é traumático, né? E isso é muito compreensível, né? Ele é traumático para a experiência dessas pessoas, né? Para a vivência racial que essas pessoas têm, né? Eu acho que essa experiência, essa sensibilidade com a pesquisa, com os temas, que a gente está trabalhando com, lógico, com os fatos que já passaram, mas esses fatos envolvem, inevitavelmente, pessoas no presente. Uhum. E essa sensibilidade, acho que daria um tema próprio quase só para um podcast inteiro. Uhum. Professora, agradeço pela sua fala e eu gostaria de fazer uma nova pergunta para você. Pensando primeiramente na vinda dos escravizados para o Brasil, você poderia nos explicar como se deu a escravidão perpetuada pelos portugueses? Uhum. E quais eram suas principais características? Uhum. Antes, só, professor, eu tenho uma pergunta que está vinculada, que muitas vezes gera um debate. Por que usar escravizado e não escravo? Se você puder falar também um pouquinho sobre isso. Uhum. O termo que se usava na época era escravo, né? Essa palavra escravizado, quando havia... Quer dizer, você até usava escravo, mas não para designar o sujeito. Quando ia se designar o sujeito, ou a condição daquela pessoa, se dizia escravo, né? Então, o historiador sempre respeita muito, né, a época, então é preciso que se faça a ressalva. Entretanto, quando o historiador está no presente, ele pode escolher o termo que ele usa. Então, tem muitos historiadores que dizem, é uma excrescência dizer escravizado, porque na época não se dizia escravizado. Mas nós não estamos no século XVIII nem no século XIX. E quando a gente vai se referir àquelas pessoas, a gente está no presente. Então, não há excrescência nenhuma dizer escravizado, né? Porque é uma palavra do presente para designar um aspecto do passado. Isso a gente faz o tempo todo, Sim. né? Mas a razão pela qual se usa esse termo atualmente é uma razão que eu respeito muito, né? Porque é uma demanda de pessoas negras, né, que consideram que o termo escravo, ele gera uma compreensão de que é uma condição natural daquela pessoa, né? Que aquela pessoa é naturalmente, porque retira da palavra o processo pelo qual aquela pessoa se tornou escravo. É como se nasceu escravo e para sempre escravo, né? É como se fosse uma condição natural daquela pessoa. E quando você diz escravizado, você diz uma pessoa que passou por um processo de escravização, né? Então, tem gente que gosta, tem historiador que gosta, tem historiador que não gosta. Eu não fico no campo do gosto ou não gosto. Se as pessoas negras dizem para mim que é melhor dizer escravizado, é escravizado que eu vou dizer, né?
Porque, como eu disse para vocês, esse é o compromisso maior que eu tenho, né? É claro que quando eu vou usar o termo, se eu estou escrevendo o resultado de uma pesquisa e eu vou empregar uma citação, eu não vou trocar a palavra escravo que está num documento pela palavra escravizada. Eu vou colocar, né? Eu estou usando entre aspas, inclusive, para reproduzir uma fonte, eu não vou alterar o termo. Mas quando eu estou no meu presente dizendo daquele passado, eu uso o termo escravizado em respeito a essa demanda, né? Das pessoas negras que militam, né? nesse campo do antirracismo. É uma forma, inclusive, de retirar o estigma, né? Que relaciona muito pessoa negra a pessoa escravizada. Pessoa negra a escravo, né? Coisa, inclusive, que gera um mal-estar que aquela minha aluninha lá do 6º ano manifestou, né? Por isso ela dizia da vergonha, né? E então, o motivo, né? Eu acho que é esse. E, bom, as características da escravidão, olha, eu diria assim, a escravidão é um regime de trabalho compulsório, né, extremamente violento, que retira do trabalhador a possibilidade de escolher, né, a maneira de viver, a maneira de trabalhar, né. Não é uma relação contratual entre dois iguais. Aliás, as relações de trabalho livre também não são, né, não são relações entre dois iguais, né. Mas as relações de escravidão, elas impunham muito mais limites, é certo, ao trabalhador, né, que tinha sua autonomia extremamente restrita, né, autonomia para escolher a quem trabalhar, para quem trabalhar, que tipo de trabalho fazer, né, que tipo de remuneração receber, porque não recebia remuneração, né, recebia tratamento para se manter vivo. Então, é um regime de trabalho compulsório, né, que funciona nesses termos, e isso vale para a escravidão em geral. Que é a escravidão moderna, né, vamos dizer, porque a escravidão, inclusive, não é uma experiência que se restringe à época moderna, né? A escravidão existe, a gente sabe das pirâmides, né, que foram construídas, onde se empregou trabalho de escravizados, e, enfim, né, estou me referindo ao Egito Antigo, né? Mas não é uma experiência só da história moderna, né? Mas essa escravidão moderna, essa que vigorou nas Américas, ela tinha essa característica, né? Do trabalho compulsório, de pessoas que tinham a cor da pele diferente, né? Um fenotipo diferente, né? Dos europeus, que era considerada uma diferença racial, né? Não estou dizendo que é uma diferença racial, porque a gente sabe hoje que não existe essa categorização em raças, né, para distinguir seres humanos. Mas na época era interpretada, essa diferença física era interpretada como uma diferença racial, né? Ao longo do tempo isso muda muito, né? Às vezes é mais relacionado à religião, à cultura, do que à própria característica física. Mas, enfim, essas pessoas são vistas como pessoas diferentes, e não só diferentes, mas inferiores, né? Então, essas são características gerais da escravidão. Agora, a escravidão, se a gente pensar no Brasil como um todo, ela foi muito diversa, ela foi muito diferente, né? A escravidão que vigorou, por exemplo, nas áreas de produção de açúcar, foi muito diferente da escravidão que vigorou nas áreas de extração de minérios, né, no século XVIII, nas minas do século XVIII, que também foi muito diferente da escravidão que vigorou, que existiu na região de produção de café no século XIX, né? Então, as experiências das pessoas escravizadas variou muito ao longo desse tempo, né, mantendo aquelas características gerais, né, que tem a ver com o trabalho compulsório, né, que vigorou. Então, é assim, Bárbara, eu acho que não dá para... Eu vou dar só um exemplo, né? Por exemplo, na produção de açúcar, tem um historiador fabuloso, né, já falecido, chamado Stuart Schwartz, que ele estudou muito a região produtora de açúcar do Recôncavo Baiano. E ele tem um estudo fabuloso, assim, né, que mostra como que a produção de açúcar é uma produção extremamente complexa, porque é uma indústria mesmo, não é uma fábrica, né? Houve historiadores até que disseram que a produção de açúcar no Brasil,
ela até antecede a própria... Ela tem características da produção fabril que até antecede a Revolução Industrial, né? Então, assim, as características de produção são características da produção fabril. Então, você tinha um processo complexo que, por exemplo, ele ainda dá esse exemplo, né? Se uma pessoa, um trabalhador escravizado, jogasse um punhadinho de cal numa caldeira, né? Num tacho lá que estava produzindo melado, do qual seria produzido, ele conseguia sabotar uma produção imensa de açúcar, né? Então, era um tipo de produção que o senhor do engenho, ele tinha que contar com uma coisa que parece para a gente muito estranho. Ele tinha que contar com a colaboração desses trabalhadores, né? E para isso, ele tinha que estimular, de alguma forma, né? Oferecer reforço positivo para que esses trabalhadores fizessem esse trabalho de maneira que o próprio senhor não tivesse prejuízo, né? Então, é um tipo de trabalho que diferenciava os próprios trabalhadores de uma mesma unidade produtiva, do engenho. Porque o trabalhador escravizado que estava no corte da cana, ele tinha um tipo de tratamento, né? O trabalhador que estava lá na produção do açúcar propriamente, né? Produzindo melado, depois transportando lá para o pão de açúcar, depois, né? Fazendo a purgação, ele tinha um outro tipo de tratamento. Então, você percebe como são experiências de escravidão completamente diferentes por pessoas que estavam vivendo na mesma unidade produtiva, né? E tudo isso, por sua vez, é muito diferente da experiência de escravidão vivenciada por aqueles trabalhadores escravizados que estavam na região das minas, né? Extraindo ouro. E muito diferente daqueles trabalhadores que depois, posteriormente, né? Trabalhavam na produção cafeeira, né? Que era o extremo da exploração, né? Dos trabalhadores, né? A produção cafeeira era o terror, né? Da produção, um sistema muito feitorizado, né? Muito controlado, que explorava ao limite a capacidade produtiva daqueles trabalhadores, né? Então, a gente muitas vezes pensa na escravidão como uma categoria, né? E a gente tem que criar, na história a gente tem que criar categorias mesmo para entender o passado, né? Senão a gente não entende, fica perdido naquela multiplicidade de experiências, né? E não entende, não consegue organizar o conhecimento mesmo sobre o passado. Entretanto, as categorias, elas não dão conta da multiplicidade de experiências, né? Englobadas nelas próprias. Então, ao mesmo tempo em que há características comuns na escravidão, há também essa diversidade de experiências vividas, né, pelas pessoas, pelas muitas pessoas que ao longo desses quase 400 anos, né, foram vivendo sucessivamente, gerações após gerações, aí, a experiência da escravidão, né? Então, uma coisa que eu acho bem legal, né, pensar a escravidão a partir da experiência humana, daquelas pessoas que foram escravizadas. E quando a gente olha para isso, a gente vê mais diversidade, né, do que características gerais. Eu acho que muitas vezes a gente tende a olhar para o passado como se fosse algo rígido e preto no branco, né? E a gente esquece que, assim como hoje, ele é cheio de nuances e dificuldades, complicações. Então, Bárbara, antes de você passar, né, para a próxima pergunta, só mesmo fazer um complemento do que você acabou de mencionar, é que isso é gerado pela própria narrativa nossa, muitas vezes, que não tomam cuidado com a forma que a gente emprega essas categorias, esses conceitos. A gente esquece, muitas vezes, também de ressaltar ao leitor que categorias, conceitos ou paradigmas, eles não abarcam todas as experiências do período e, às vezes, mesmo de uma única pessoa que você está tratando. É normal, igual a professora bem mencionou, um historiador, não somente o historiador, mas, de modo geral, o campo da história, precisa de categorias, precisa de conceitos. Isso daí é um consenso entre nós. Mas não é porque uma experiência não cabe em um modelo que ela deve ser negligenciada. Muito pelo contrário. Não deve ser visto como um desvio da história, como certos paradigmas, certas filosofias da história consideraram ao longo. Não vamos entrar no debate, professora, mas é importante ressaltar isso para o nosso espectador,
que toda a categoria, toda a temática, ela, dentro dela, tem meandros em que tem variações temporais, variações de experiências, e, como a professora falou, dentro, às vezes, de um mesmo lugar, de uma mesma comunidade. Você tem essas distinções. Enfim, amiga, pode passar. Eu tava lendo um texto antes, né, a gente se preparando para vir gravar, e eu tava lendo um texto da Bruna Marina Portela, não sei se a professora conhece. Lembrei dela ontem também, pensando nessa conversa nossa de hoje. E no trabalho que ela fez, ela analisou 31 relatórios do cartório de Campo Largo, acho que no período de 75 a 76, não lembro exatamente, mas é ali da década de 1870, e ela fala que aqui em Campo Largo, desses 31 relatórios que ela conseguiu, né, inventários, na verdade, né, desses 31 inventários que ela conseguiu analisar, 12 desses inventários demonstravam esses senhores como escravizados. E aí ela faz algumas análises de como era esse trabalho dos escravizados aqui em Campo Largo, o que poderia entender, né? Porque aqui a gente não teve essa grande plantação de cana-de-açúcar. Digamos, o início da formação do povoado aqui na região de Campo Largo é vinculado à mineração do ouro, mas também não é algo muito extenso. Então, ela traz que nesses inventários, grande parte desses escravizados não tinha uma profissão, o único que tinha, ele era um ferreiro, então por isso ele era muito mais valioso, e os outros eram registrados como ou lavradores ou domésticos. E aí, se a professora puder falar um pouquinho dessas especificidades do Paraná, né? Porque a gente tem aqui o tropeirismo, a invernagem do gado, depois a erva mate. Isso. Então, o Paraná, ele mostra, de alguma forma também, essa grande diversidade de experiências, né? Da escravidão. Porque a escravidão no Paraná, né? Curitiba, Campo Largo, Paranaguá, né? Morretes, Antonina e a região dos Campos Gerais, as pessoas escravizadas, os senhores que as escravizaram, viveram experiências muito diferentes daquelas vivenciadas, por exemplo, pelas pessoas escravizadas e senhores escravizadores da região de Campinas ou da região produtora de café, né? E é interessante, quando eu me mudei para cá para trabalhar, né? Vejam só, né? Eu cheguei aqui e eu conversava assim, é claro que não com pessoas que estudam o tema, né? Que no próprio departamento que eu trabalhei, havia pessoas, professores, pesquisadores, né? Professor Carlos Lima, o próprio professor Carlos Antunes, né? Havia pesquisado também a escravidão. Não eles, mas muitos colegas de outros departamentos, assim, né? Sei lá, não, né? Que não trabalhavam com esse tema, que não tinham conhecimento, brincavam comigo e diziam, você está vindo para o Paraná, você vai ter que mudar de tema, porque aqui não teve escravidão, né? Aqui não teve, então você estuda escravidão, isso para Campinas tá bom, mas aqui pode mudar de tema, porque aqui não teve escravidão, né? E é interessante, porque aqui teve escravidão, só que foram experiências de escravidão diferentes, né, daquelas que existiram, por exemplo, naquela região que eu estudava, que era a região de Campinas, a região de cafeicultura, né? Então, é meio aquilo que você falou, né? Se não cabe naquele modelo de escravidão, então não é escravidão. Não, era escravidão, só que não era escravidão daquele modelo, né? Daquele modelo que é o modelo que vale para análise de regiões como Campinas, né? Então, essa escravidão no Paraná, ela foi muito diversa, né? Eram pessoas escravizadas que se tornaram, né? Foram tornadas propriedade de senhores que tinham poucos escravos sob seu domínio, né? Diferente de Campinas, que havia proprietários que tinham domínio sobre 200 pessoas escravizadas, né? E aqui, no estudo que a Bruna traz, ela conseguiu perceber que é cerca de 5 escravizados por senhor. Ainda é muito, né? Então, Campo Largo tinha até mais, porque Curitiba, assim, 5 já é um número grande, né? Em geral, era 1, 2. Os estudos do Eduardo Spiller Pena, né? Que são estudos, assim, de grande importância para entender a escravidão, principalmente na comarca de Curitiba,
mostram isso, né? O quanto que eram senhores com domínio sobre um pequeno número de pessoas escravizadas. 1, 2, 3, 5 já é um número considerado até grande, né? E eram pessoas que se empregavam nessas atividades, né, que você já se referiu, muitas pessoas empregadas no trabalho doméstico, exercendo ofícios, né, em Curitiba, até a grande, assim, no final do 19, que chegam muitos pedreiros de origem alemã e italiana. Até então, as pessoas negras, escravizados ou já libertos, eles tinham praticamente o monopólio da construção civil, né? O cemitério de Curitiba foi construído por um mestre de obras que era uma pessoa escravizada e que, curiosamente, ele chegava a fazer contratos com a Câmara Municipal, né? Assim, um pesquisador, Tiago Oshino, encontrou no arquivo público, assim, contratos assinados, né, por esse mestre de obras, que era uma pessoa escravizada. Então, o ofício de pedreiro era muito comum, portanto, né, sapateiro, ferreiro. Então, eles tinham ofícios considerados bastante especializados para aquela época, porque ser pedreiro no século XIX era um ofício muito especializado, muito qualificado e muito valorizado, inclusive, né? Porque a construção civil, até então, exigia um conhecimento que depois se tornou desnecessário quando se trouxe técnicas do concreto armado, né? Até então, o conhecimento do construtor era muito valorizado, era um saber, né? Muito valorizado. E então eles exerciam, né, vários ofícios, a coleta e o processamento da erva mate, e na região dos Campos Gerais, né, no envolvimento com a atividade pecuária, aí sim, as propriedades em geral, os senhores tinham domínio sobre um número maior de pessoas escravizadas, mas a experiência desses escravizados também na região dos Campos Gerais é extremamente curiosa, porque eles tinham uma autonomia muito grande, porque você pense, para você exercer as atividades da pecuária e muito envolvida com a condução de animais, né? Levar tropas, Sim. trazer tropas. Esses indivíduos, eles tinham uma autonomia, assim, que quando você olha os documentos, chega a ser curioso. Eles viajavam conduzindo tropas e eram pessoas escravizadas, né? Eles portavam armas, pense, né? Eles portavam armas, porque você não pode andar no meio do mato desarmado, né? Sim. Se você vai conduzir tropas, né, numa estrada onde tem mata, você tem que estar armado, inclusive, para se defender não só de bicho, mas também de gente, né? Que pode querer roubar a tua tropa, né? Então, é curioso, você está lendo um processo, né, um documento, de repente você vê lá a descrição de uma pessoa escravizada, o Joaquim, que foi, né, por alguma circunstância ele aparece, então ele foi localizado, portava uma arma, você fala, gente, é uma pessoa escravizada que estava, né, andando com uma arma, né? E nós chegamos a encontrar uma vez uma pesquisadora, não fui eu que encontrei, não, uma pesquisadora, eu fui ler o trabalho dela numa banca e me surpreendi muito que ela tinha encontrado um testamento de uma pessoa escravizada, né? E os bens que esse homem escravizado deixava no testamento eram todos bens relacionados à própria atividade pecuária, o arreio, né? Todos aqueles instrumentos relacionados a... Então, ele tinha, inclusive, a propriedade... Então, ele era propriedade de alguém, ele era uma pessoa escravizada. E ele tinha... E tinha sua propriedade. E queria transmitir essa propriedade para outrem, né? Então, para vocês perceberem a complexidade, né, dessas relações. E tinha o direito de testamento também. Fez, né? Sim. O testamento estava lá, né? Fazia parte de um arquivo, inclusive, né? Que ela localizou. Eu acho que é importante citar que cita ali, 31 inventários. Parece pouco, mas quem que fazia inventário naquele período, né? Era só quem tinha muito dinheiro. Sim. Eu ia também dar um adendo aqui, né? Que a gente tem dentro da história oficial de Campo Largo, professora, um documento que ele é considerado um grande aparato da história do período colonial de Campo Largo, da região de Campo Largo, antes dela ser fundada, né? Que é o nome dado Subsídios para a História da Província do Paraná, Crônica do Município de Campo Largo. Ela foi feita, né,
pelo Antônio Joaquim Macedo Soares, que era juiz de direito da comarca aqui de Campo Largo. E ele fez um levantamento muito amplo de diversos aspectos de Campo Largo, e entre eles ele fez o levantamento da população. E lá ele pontuou que havia 514 escravizados. E é um número um tanto quanto interessante, assim, porque ele coloca que a população de Campo Largo era de 6.850. Chega aí perto de quase 10% dessa população. Então é um número bem relevante. E outra, Campo Largo, como eu comentei antes da gente iniciar, né, a conversa, é uma região muito extensa. E de grande parte de mata fechada ainda, de um interior muito extenso, muito de difícil acesso. Então, provavelmente, né, esse número, ele é um número ainda também relativo, que abarcou principalmente a área central do nosso município. Mas, de toda forma, mostra que a escravidão aqui houve e não foi pouco, né? Assim, em questão de quantidade. É somente um adendo. E, professor, durante a sua fala, eu gostaria de... Só posso comentar duas coisinhas que você falou, assim, porque eu acho muito interessante. Uma das coisas que sempre se diz, né, sobre a escravidão no Paraná, uma das coisas é essa, né? Ela não existiu ou foi tão irrelevante pela quantidade. Porque, de fato, se você pega a população de pessoas escravizadas numa região como Campinas, é avassalador. Tanto que há muito medo de revolta. Aquilo era uma panela de pressão, né? Era uma coisa absurda, assim. E não era à toa que o controle sobre as pessoas escravizadas era tão grande, porque o risco era muito grande, né? Agora, tem uma coisa que o historiador sempre precisa cuidar, né? Que, assim, a quantidade, ela não define um estatuto, não define a importância, isso mesmo, né? Não define o estatuto de importância de uma ocorrência, né? Porque o que importa é que a existência dessas pessoas escravizadas e a vigência desse regime de trabalho, né, e de vida que dele decorre, marca aquela sociedade. Organiza a estruturação daquela sociedade, né? Define hierarquias, define relações de poder, é isso que importa, né? Ainda que fossem 10%, ou se fossem 20%, ou se fossem... Ou 41 inventários, né? 31. É 31, ou que fosse poucos. Porque isso é uma coisa que quem trabalha com escravidão no Paraná o tempo todo responde a isso. Mas espera aí, olha o censo. Você tem 20%, 30%, fala, e não importa. O que importa é que a existência dessa experiência histórica, ela estrutura essa sociedade. Não só no passado, mas também no presente. E torna ainda mais traumático, porque sempre carrega com ela essa ideia da desimportância pela irrelevância e a necessidade, né, professora, de pesquisadores, tal como você, de toda hora precisar ficar justificando reiterando esse ponto. Olha, realmente é preciso, independente dos números. Exato. Né? Os números ajudam, inclusive, a entender o quão difícil... Porque a mesma coisa, gente, acontece com a questão das relações raciais atualmente, né? Você diz, não, mas é tão irrelevante, você vai fazer um conselho para a igualdade racial num lugar em que a população negra é 20%, mas não, sabe, não... É muito mais importante nesse lugar em que a população é 20%, porque ela se torna ainda mais vulnerável por essa pouca expressão quantitativa, né? Então, a vulnerabilidade, às vezes, ela é acentuada até por esse aspecto quantitativo que se coloca como se fosse, mais que invisibilizar, é você querer tornar inexistente, né? Então, isso é terrível, né? Isso é uma coisa com a qual a gente precisa tomar sempre muito cuidado. E a outra coisa que você falou no Macedo Soares, é tão interessante isso em Campo Largo, porque o Macedo Soares, ele era um juiz, né? Ele começou a vida profissional dele aqui em Campo Largo, né? Tem até o estudo de um pesquisador que eu não vou lembrar agora, ele fez o mestrado dele, orientado pelo professor Carlos Lima. Depois, se vocês puderem botar o nome dele nas créditos ali, eu acho que vai ser legal. Ele foi meu aluno, gente. Eu esqueci o nome dele porque né?
É o esquecimento natural. Mas ele fez um estudo, inclusive, sobre o Macedo Soares aqui em Campo Largo. E o Macedo Soares, quando ele foi transferido, os juízes andavam muito, né? Mas ele foi para o Rio de Janeiro e ele se torna um abolicionista, né? Eu não sei se ele já era abolicionista quando ele estava aqui, mas ele se torna um abolicionista, assim, muito importante, né? E é radical no campo do direito, né? Que é onde ele mais exercia o abolicionismo. Ele chegou uma vez a defender uma tese que, se acatada, levaria, assim, poderia acabar com a escravidão. Porque ele dizia assim, era muito comum que as pessoas escravizadas fossem registradas como de filiação desconhecida. Então, você pegava o registro, que eram as matrículas, né, de pessoas escravizadas, chamadas matrículas de escravos na época. Você pegava e tinha lá todos os dados, né? Os senhores, a partir de 1871, eles eram obrigados a fazer essa matrícula. Então, eles iam na coletoria da cidade e faziam ali o registro das pessoas escravizadas, né? E colocavam várias informações. E nessas informações havia filiação. E muitos colocavam filiação desconhecida, porque para eles tanto importava. Claro que a pessoa sabia a filiação, mas para eles, para os senhores, pouco importava, muitas vezes, e punham lá desconhecido. O Macedo Soares, né, defendeu a seguinte tese: olha, a escravidão não deriva do ventre, né? O que é uma pessoa escrava? A pessoa escrava é aquela que nasceu de uma mulher escrava, né? É um regime jurídico do direito romano que diz o parto segue o ventre. Então, uma pessoa só é escrava se a mãe dela for escrava. Se a pessoa está lá com filiação desconhecida, como que vai se provar que a mãe era escrava? Então, ele dizia assim, todo mundo que foi matriculado como filiação desconhecida deve ser considerado livre. Pensem, isso aí ia ser assim, o caos no regime de escravidão. E ele fez isso na década de 1880, quando o abolicionismo já estava efervescente, né? E talvez final de 70 e 80. Então, assim, só para dizer, né, que esse juiz que passou por aqui, depois foi fazer bagunça lá no Rio de Janeiro. E eu gostaria, assim, de pontuar e até fazer uma crítica para a nossa instituição aqui de Campo Largo, instituição do museu, que é o seguinte: a gente tem muito pouco na história, dentro do museu ali de Campo Largo, um espaço dedicado enfim, aos escravizados, a esses sujeitos escravizados, a história da escravidão aqui de Campo Largo, e também a história do Macedo Soares relacionado a ele quanto um abolicionista. A gente tem um colégio com o nome, o museu era o antigo colégio ali, que, enfim... e a gente tem muito pouco dessa identidade de abolicionista do Macedo Soares. Temos ele quanto um juiz muito forte, quanto um campolarguense muito influente na época, mas dentro da história geral, dentro dos livros didáticos assim, de Campo Largo, dentro dessa história oficial, muito pouco se recorre à figura dele quanto um abolicionista. E eu acho talvez isso bem até interessante. porque ele tenha bagunçado tanto, né? Ele tenha feito esse abolicionismo tão radical, né? E é uma crítica construtiva, assim, no sentido de que precisamos abrir um espaço maior para contar essa história essa história desse viés abolicionista do Macedo Soares, né? Então é uma crítica positiva nesse sentido. E eu gostaria de perguntar para a professora também que quando que passa a ter relatos da escravidão no território que hoje chamamos de Paraná? Então... Ou relatos, assim, propriamente. Você sabe que eu me lembrei da Bruna Portela, pensando um pouquinho sobre essa questão, né? Das origens, né? Da escravidão no Paraná. Porque antes da escravidão no Paraná ser uma escravidão africana, ela foi, e de modo muito significativo, uma escravidão indígena, né? Os indígenas, então, as primeiras menções de escravidão no Paraná não são de escravizados africanos, de origem africana, né? São escravizados de origem indígena, né? Os indígenas sofreram um processo de escravização no Paraná muito intenso. E os trabalhos de pesquisa da Bruna Portela mostram isso, né?
Eles mostram isso. Até assim, a segunda metade do século XVIII, as menções que você tem à escravidão no Paraná é de escravidão indígena. E a partir de então, as menções à escravidão de origem africana, elas passam a ser mais comuns, né? E vão suplantando a escravidão indígena quanto mais próximo do século XIX e ao longo do século XIX, né? Então, há o que a Bruna Portela chama de um processo de transição, né? Da escravidão indígena para a escravidão de origem africana, né? Então, assim, você pode considerar que, né, no século XVIII... Agora, assim, né, você tem menção nos registros, o fato de não encontrar menção no registro não significa que não tenha havido antes, né? Mas o que a Bruna encontrou ali, né, do século XVIII, já eram essas menções inicialmente restritas à escravidão indígena e depois, paulatinamente, sendo suplantadas na segunda metade do século XVIII pela escravidão de origem africana e no século XIX esse predomínio da escravidão africana. A escravidão indígena, ela é proibida, né, em meados do século XVIII, né? A legislação pombalina de 1750, 55, depois 60, na década de 60 tem outra legislação, vão restringindo e introduzindo proibições à escravidão indígena. Então, é compreensível essa transição, né? Essa substituição, né? E pela própria dizimação, né? Da população indígena, que foi dizimada, né? Não só no Paraná, mas no território da América Portuguesa toda, né? No processo de colonização. Mas é uma coisa que eu não queria deixar de dizer, é que a escravidão no Brasil, de modo geral, e no Paraná, ela foi muitas vezes exercida de forma ilegal. Porque, assim, é claro que a gente, olhando em retrospecto hoje, a gente considera que a escravidão ela é uma instituição absolutamente ilegítima, né? Ela contempla um grau de violência e de coerção que, para os nossos valores atuais, eu espero, né, esperava que isso fosse mais geral, né, sejam inadmissíveis, né? A gente sabe que não é geral, porque até hoje há quem pratique a escravidão, né, colocando trabalhadores em situação análoga ao trabalho escravo. Então, assim, essa concepção que aprova a escravidão, ela não desapareceu até hoje, né? Há quem a pratique até hoje. Mas a gente olhando em retrospecto e olhando no presente, a gente considera isso absolutamente ilegítimo. Mas até 1888, gente, a escravidão ela era uma instituição legal, ela era admitida pela lei, né? Isso só deixou de ocorrer a partir de 88, quando ela é abolida como instituição, né? Embora ela ainda seja praticada ilegalmente, né? Mas mesmo na vigência da escravidão legal, a escravidão foi exercida de forma ilegal. E aí eu vou dar 2 exemplos para vocês. Um deles, eu me lembrei disso porque tem a ver com a escravidão indígena. Até o século XIX, você encontra registros de pessoas de origem indígena que são escravizadas. Sabe como que a gente encontra isso? Em processos de anúncio de fuga, né? Porque os processos, anúncios de fuga nos jornais. Isso. Eu errei aqui. Anúncios de fuga no jornal. Então, assim, as pessoas escravizadas fugiam, os senhores iam nos jornais e anunciavam a fuga, para que essas pessoas fossem recapturadas e devolvidas aos senhores. É o que hoje a gente procura-se, né? Só que não tinha fotografia, né? Para colocar a foto da pessoa. Então, o que se fazia? Uma descrição muito pormenorizada da pessoa, para que ela pudesse ser reconhecida, né? E quem reconhecesse, entregasse, devolvesse ao senhor e, em geral, recebia uma recompensa. E nessas descrições, quando a gente olha os jornais, e ali, assim, o detalhe, assim, uma cicatriz na testa, o nariz, de certa forma, um lábio grosso, o andar cambaleante, o riso fácil, eles descrevem, assim, com um pormenor impressionante. E a gente encontra em vários anúncios a descrição, assim, tem toda a descrição da pessoa e ela diz cabelo corredio, né? O cabelo corredio não é característico de pessoas negras, né? As pessoas negras têm um cabelo enrolado. Quem tem cabelo corredio é uma pessoa de origem indígena.
Então, você vê ali um senhor anunciando a fuga de alguém que ele considera uma pessoa escravizada, que tem origem indígena, cuja escravidão já tinha... Isso a gente na década de 80, de 70 do século XIX. Portanto, cuja escravidão já era ilegal há 100 anos. Percebe? Então, isso é uma escravidão que foi exercida de forma absolutamente ilegal, além de ilegítima, ilegal. Uma outra forma de exercício de escravidão ilegal ocorreu também no domínio que se instituiu sobre pessoas de origem africana. Porque a gente sabe que em 1831, a introdução de pessoas escravizadas no Brasil foi proibida, né? A gente conhece como a Lei de Proibição do Tráfico, né? Em 1831. De 31 até 1850, milhares de africanos são introduzidos no Brasil como escravizados de forma absolutamente ilegal. Aqui no Paraná, a Baía de Paranaguá foi um porto de introdução de pessoas ilegalmente escravizadas durante todo esse período, né? Vocês conhecem, acho que já ouviram falar no que é conhecido como Incidente Cormorã, né? O navio ali na Ilha do Mel. Na Ilha do Mel, né? O navio Cormorã era um navio inglês que fazia fiscalização da rota do litoral brasileiro para impedir que navios desembarcassem africanos escravizados ilegalmente. E em 1800, eu não me lembro exatamente a data, vê se você... agora me escapa a data exata, né? Mas já é a proibição já é a data de vigência da proibição do tráfico. O navio aborda ali, né? Alguns navios que estavam atracando e os navios não atendem, enfim, né? E ali tem um conflito armado mesmo. Então, além do exercício ilegal da escravidão sobre indígenas, milhares de africanos viveram uma situação de escravização absolutamente ilegal na história do Brasil. Isso com a conivência do Estado Imperial, né? Isso, na minha opinião, é uma das maiores vergonhas da história do Brasil. Um dos maiores débitos que se tem com a população negra no Brasil, né? E é muito pouco mencionado também, né? Nos livros didáticos, essa responsabilidade. Se a gente pensar, grandes fortunas do café em São Paulo foram produzidas de forma ilegal, né? Com dinheiro do tráfico, né? O que a gente diria hoje, dinheiro do tráfico. Sim, né? É 1850 a data. Então, exato. Olha, é verdade. E até tem uma interpretação da lei que vai reprimir o tráfico em 1850, que diz que a aprovação da lei de 1850 que reprime o tráfico muito se deve a esse incidente Cormorã, né? Porque você fala, tá tendo inclusive conflito armado, né? Estão afundando navio, então é melhor tomar uma medida, né? O Estado brasileiro, enfim, reconhecendo que era melhor tomar uma medida para coibir, né, essa coisa vergonhosa que estava sendo realizada na costa brasileira, né? E o Paraná tem uma responsabilidade danada nisso, né? Porque as autoridades de Paranaguá eram extremamente coniventes com o tráfico de escravos. Não eram só coniventes, né? Há registros de que praticavam o tráfico de escravos, né? Eu lembrei disso porque eu estava pesquisando esses dias sobre o Visconde de Nácar. E ele era o comandante da Guarda Nacional no período que teve incidente. E ele tinha muitos escravizados e um dos homens mais ricos de Paranaguá, né? Mas a pergunta que a gente tinha pensado, saindo um pouquinho disso, mas nunca saindo, né? É pensando nessas resistências e nessas nuances que tinha a escravidão. A gente sabe que existiam quilombos. Aqui em Campo Largo a gente tem a comunidade remanescente do Palmital dos Pretos. E aí eu gostaria que a professora falasse um pouquinho mais sobre a importância desses quilombos, o que eram, e a importância dessas comunidades remanescentes na atualidade. Eu acho que tal como a escravidão, né, que eu falei tanto sobre a diversidade, né, da escravidão, eu acho que a gente podia pensar os quilombos no mesmo registro, né, porque houve uma diversidade de significados associados aos quilombos e a experiência histórica mesmo, né, desde
né, a grande formação que foi o Quilombo de Palmares, né, a longevidade e o tamanho que aquilo, né, tomou, né, e quilombos que eles foram se formando, né, ao longo da história e de forma muito diversa, muito diferente, dependendo do contexto, do local, né, em que ele se inseria. Então, há quilombos urbanos, por exemplo, né, no século XIX. Tem um livro muito interessante do professor Eduardo Silva, chamado As Camélias do Leblon, né, que ele conta a história de um quilombo que foi formado onde hoje é o Leblon, no Rio de Janeiro, já se chamava Leblon, né, era absolutamente desabitado na época, e era uma região que acolhia, né, pessoas escravizadas que fugiam, mas também libertos que estavam buscando oportunidades, pessoas que por algum motivo não estavam integradas, né, na comunidade ali que viviam e que buscavam refúgio nesse quilombo. E esse quilombo produzia camélias, né, isso já no final, na década de 80, produzia camélias que se tornou o símbolo do abolicionismo no Rio de Janeiro, né? Então, os abolicionistas do Rio de Janeiro, para dizer que eram abolicionistas, eles plantavam camélias num jardim e faziam festas, né? Eu estou falando da elite do Rio de Janeiro, né? O Rui Barbosa era um deles. Se você for lá na casa de Rui Barbosa até hoje, que se tornou, né, uma instituição, um museu, tem lá no jardim do Rui Barbosa as camélias plantadas, né? E esse quilombo produzia camélias, né, que eram vendidas para esse grupo de abolicionistas, que eram a elite do Rio de Janeiro, fazia festas, né, promoviam festas, tal, até para arrecadar renda para beneficiar escravizados que estavam tentando se alforriar. Então, há quilombos de várias características também, né? E os quilombos, eles agregavam uma multiplicidade também de pessoas, né? Indígenas, pessoas escravizadas que fugiam, pessoas negras libertas, né? Que buscavam de alguma forma acolhimento, pessoas que fugiam da justiça, né? Por motivos vários, né? Às vezes por serem perseguidas injustamente, às vezes por terem mesmo cometido crimes, né? E, então, há contextos muito diferentes, né? Os quilombos do século XIX, por exemplo, eles eram muito integrados à sociedade. Então, a gente tem muito essa ideia, o quilombo estava lá, né? Todo mundo isolado, se protegendo. Olha, o que eu acabei de contar do quilombo do Leblon, produziam para vender na cidade, né? Então, muitos deles eram muito integrados com a sociedade circundante. Então, a gente tem que olhar o quilombo mais como uma forma de vida do que como uma coisa... Porque senão fica muito difícil, inclusive, e muito perigoso, categorizar as comunidades remanescentes hoje. Porque a gente, senão, vai olhar e falar, mas quem foi o escravo fugido? Porque a gente pode formar um estereótipo do quilombo também, né? Aquela comunidade isolada, que vão alguns escravizados fugidos e que fazem ali um lugar fechado e que tem que ser aquilo para ser uma comunidade remanescente de quilombo. Aí o que você vai ter? Talvez muito poucos, né? Talvez nenhum. Mas não é isso. O quilombo não é isso. O quilombo é um espaço social no qual pessoas se refugiam, exercem um modo de vida tradicional de acordo com os seus valores e a sua forma de produção e a sua forma de organização, né? E isso caracteriza um quilombo, ele se reconhece como tal. Por isso que a autoidentificação foi o critério, né, legitimamente estabelecido para se reconhecer as comunidades quilombolas. Eu nem gosto de falar remanescente de quilombo, porque parece que tem alguma coisa no passado que tem que estar no presente, você fica buscando essa origem, né? E tem alguma coisa que caracteriza para legitimar a comunidade no presente. E não, por isso que eu não gosto da imagem do remanescente. Eu gosto mais de considerar que é uma comunidade quilombola. Ela se considera quilombola. Ela mantém uma forma de vida que ali ela estabeleceu como um espaço social de refúgio, de acolhimento, de viver de acordo com o seu desígnio, né? E, enquanto tal, ela deve ser respeitada. E aí você olha para as comunidades quilombolas, pensando só no Paraná, no Palmital, né? Em várias outras, você tem experiências muito múltiplas
de história, né, pela qual elas se constituíram. Então, há quilombos que iniciaram, por exemplo, pela doação de terras de senhores que morreram, né, e doaram uma certa terra para algum grupo de pessoas que eram seus escravizados e que ali permaneceram produzindo, né. Há quilombos que se formaram pela fuga de pessoas escravizadas, né, tem um quilombo na região da Lapa, né, que se formou assim, né, na fazenda Capão Alto, né, são escravizados que fugiram da fazenda Capão Alto, há relatos de que alguns deles se juntaram e formaram uma comunidade quilombola, e há quilombos, inclusive, que migraram. No oeste do Paraná tem um quilombo que tem essa história, né, um grupo de Minas que migrou para ali, né. Era uma comunidade quilombola em Minas Gerais que por algum motivo migrou e já no século XX se estabelecem. Então, vê, se não é, eles se reconhecem como uma comunidade quilombola, mas você não precisa buscar uma origem. Que independe do lugar também. Exatamente. Os quilombos, eles podem ser móveis. O Abdias do Nascimento, ele fez um conceito maravilhoso de quilombo, né? Que o quilombo é todo ato de resistência de pessoas negras, né? Ele diz, em toda pessoa negra, onde essa manifestação da negritude se coloca, ali é um quilombo, né? Então, o quilombo, ele não é um espaço físico, ele não é um modo de produzir, ele pode ser tudo isso. Mas você não precisa procurar um elemento para definir a essência do quilombo. A essência do quilombo é a manutenção dessa forma de vida, né? Desse valor, dessa concepção, né? Pode. Professor, eu acredito que você tocou num ponto que é muito interessante para quem está nos ouvindo e quem irá nos ouvir futuramente, que é essa concepção, muitas vezes errônea, não que ela não seja válida em algumas situações, de que a comunidade quilombola, lá de outrora, não de hoje, estava isolada, que ela estava a par da sociedade, que ela não tinha relações com outros grupos, com outros centros, que eu comentei, né, em alguns casos ela realmente foi dessa maneira, mas ela não constitui a totalidade das comunidades. Então, a questão de relações econômicas, né, de que essas comunidades quilombolas, elas possuíam relações com fazendas mesmo, com fazendas de café, açúcar, enfim, N possibilidades, e elas também abrigavam uma multiplicidade de pessoas ali. Isso daí acho que é fantástico, essa pontuação que você fez, que desmistifica um bom tanto da nossa concepção geral, assim, de que quilombo é algo extremamente isolado, é algo em mata fechada, é algo muito longe dos centros urbanos. É o caso, por exemplo, do quilombo de Campo Largo, que é da comunidade quilombola, que é o Palmital dos Pretos. O Palmital dos Pretos, ele está localizado no interior de Campo Largo. Detalhe que esse interior, ele fica muito próximo, essa comunidade quilombola, de centros de comunidades como Santa Cruz, que é uma das comunidades mais antigas de Campo Largo, pela exploração do ouro e tudo, mas muito bem povoada na época, no século XVIII e XIX. Fica perto do Caíva, São Pedro, Pavãozinho, São Silvestre, no modo geral, né? E também de colônias, né? Que temos a colônia do Açungui, que é muito próximo desse. Então, ele não estava deslocado só porque ele está longe hoje do nosso centro urbano. Hoje, sim, ele está realmente muito distante geograficamente, no sentido da população, né? Da concentração da população. Mas, outrora, não. Ele estava muito próximo desse antigo centro urbano, não, mas centro populacional. Acho isso interessantíssimo. E eu gostaria de fazer uma pergunta para a professora, que você já deu alguns indícios, mas de ressaltar para nós, para o nosso entrevistado, também, para o nosso espectador, de que a importância dessa comunidade quilombola
para os dias atuais, para o nosso tempo? Uhum. Quais são os aspectos ou qual é a importância dessa comunidade, da gente registrar, narrar e investigar, por exemplo, a comunidade quilombola do Palmital dos Pretos? Uhum. Eu acho que são várias, né? A importância dessas comunidades, elas são fundamentais, né? O reconhecimento e o respeito a elas, em primeiro lugar, se estabelece pela própria obrigação da sociedade brasileira de respeitar essas pessoas, né? O modo de vida delas. E elas conseguem nos mostrar, por exemplo, outras possibilidades de vida, né? Que pode ser que essas comunidades, elas estabeleçam relações, por exemplo, comerciais com o entorno, né? Isso não faz com que elas deixem de ser comunidades quilombolas. Mas, ao mesmo tempo, elas mantêm, né, modos tradicionais de vida, né? Então, muitas vezes, ali há pessoas que conhecem processos de cura, né? Que operam determinadas experiências religiosas, né? Então, essa diversidade, essa riqueza, né? Relacionada ao modo de vida, eu não gosto muito de falar o termo cultura, né? Porque às vezes ele é mal interpretado, mas assim, é um modo de viver, né? É um modo de viver com o qual a gente pode aprender muito, né? Então, isso também é uma coisa muito preciosa, né? No mundo atual, no mundo que a gente vive, né? Então, reconhecer a importância das práticas tradicionais que essas comunidades mantêm, né? Preservam. Tem um aspecto interessante, inclusive com relação ao próprio meio ambiente, né? Se você pegar, a gente tem uma coisa muito legal no Paraná, que é o mapeamento dessas comunidades quilombolas. Uma vez eu fiz uma experiência com alguns estudantes e a gente entrou no aquele Google que mostra o relevo, né? Você faz, eu não sei o nome, mas não é um mapa do Google que mostra os locais. É o Google Earth? Exatamente. Aí você consegue navegar olhando inclusive a vegetação, né? E quando você abre a tela, você vê os pontos dos quilombos, das comunidades quilombolas, e é impressionante como as áreas de preservação de mata, o verde do mapa, ele aparece circundando várias delas, né? Então, são regiões em que o grau de preservação ambiental é favorecido, né? Porque essas pessoas não mantêm, muitas vezes, né? Não mantêm ou tendem a não manter com o ambiente uma relação predatória. Como acontece, muitas vezes, quando se colonizam essas terras, né? Então, eu tenho uma ex-orientanda, a Ellen Leite, que ela fez um trabalho bonito de produção de material didático com esse mapeamento das comunidades quilombolas, e ela sistematizou muitas entrevistas que foram feitas, né, com pessoas que vivem nessas comunidades, e uma coisa que eles reclamavam muito era isso. Olha, quando começaram a chegar, eles falam muito nos alemães, né? Quando começaram a chegar os alemães, aí veio o veneno, aí o rio ficou poluído. É uma coisa que muito também dito e reiterado pelos povos indígenas, né? A hora que começaram a chegar os brancos, os rios começaram a morrer, os peixes começaram a morrer. Então, essa relação predatória com o meio ambiente. Então, eu acho que uma outra contribuição muito grande, assim, que essas comunidades tradicionais têm para nos ensinar, né, é sobre a maneira como eles se relacionam com o meio ambiente. É claro que isso não é geral, né, também não é um tipo, né, que a gente vai definir como unívoco, mas há uma tendência muito grande, né, a essas comunidades se relacionarem com o meio ambiente de uma forma menos predatória, né? Sim, com certeza. E pensando no pós-abolição, professora, primeiramente, como que se deu esse processo de abolição? A gente vê que tem essas leis que você falou que são legislação emancipatória, a gente vê que tem, né, esses abolicionistas, mas também a gente vê um processo dos próprios escravizados ou dos libertos, que tem as associações, né? Você pode falar um pouquinho disso? A abolição, eu diria assim, que por muito tempo se considerou que a abolição fosse
havia duas interpretações, assim, né? Uma que foi uma dádiva, né, da princesa Isabel, ou do Estado Imperial, por ela representado, e outra que era um resultado de um movimento social, mas que esse movimento social foi realizado por abolicionistas, que eram pessoas de uma elite. Então, eram advogados, juízes, médicos, jornalistas. Então, um grupo, né, de profissionais liberais que não dependiam tanto do trabalho escravo e então puderam ter uma visão crítica e se organizaram socialmente. Então, militares, a gente sempre viu muito esses personagens, né? Sim. Os militares, os literatos, os advogados, os juízes, e eles de fato tiveram uma militância abolicionista importante. Mas não dá para retirar desse movimento todo e desse processo de abolição a importância que as próprias pessoas escravizadas e também as pessoas negras que já haviam se tornado libertas, a importância que essas pessoas tiveram, né? Então, há um protagonismo negro também no movimento de abolição, no processo de abolição, né? Não se pode, do mesmo jeito que foi lá se buscar o protagonismo dos trabalhadores escravizados, né? Durante a vigência do trabalho escravo, é preciso olhar esse movimento abolicionista também buscando essa agência, né? Buscando as pessoas negras escravizadas ou libertas, como sujeitos dessa história também, né? E outra coisa que eu acho interessante considerar, sobretudo no pós-abolição, é que a gente ouve muito falar na dificuldade de inserção, né, dessas pessoas. Então, é muito comum aquela imagem, né, do dia seguinte da abolição, das pessoas meio perambulando pelas estradas, né, sem saber para onde ir, sem rumo, né, sem perder o rumo da história, foram abandonadas. Então, há de fato, nesse processo do pós-abolição, uma falta absoluta de política pública para compensar essas pessoas, né, daquela exploração extrema que elas foram submetidas durante o período escravista. Então, isso é inegável, né? E isso, a gente precisa olhar isso de forma muito crítica. Da mesma forma que o Estado brasileiro foi conivente com o tráfico ilegal de pessoas escravizadas, o Estado brasileiro não realizou políticas públicas para favorecer a inserção dessas pessoas na sociedade. Isso é verdade. Mas essas pessoas não ficaram perambulando sem rumo, né? Elas tinham capacidade de buscar essa inserção social que o Estado não favorecia. Então, de mil formas também, elas tentaram se organizar, né? Às vezes em âmbito local, né? Às vezes na própria família. Então, você há no pós-abolição, por exemplo, um movimento migratório muito grande de famílias negras. Famílias que muitas vezes buscavam se afastar do lugar onde foram submetidas à escravidão, irem para outro lugar onde elas pudessem deixar para trás o próprio estigma da escravidão, deixar para trás a própria experiência da escravidão e como que começar uma vida nova. Então, uma coisa característica do período pós-abolição é a migração de famílias negras. Você tem, por exemplo, vou dar um exemplo, não sei se vocês conhecem a Enedina Alves Marques. Ela é a primeira engenheira negra do Brasil, ela é um ícone, assim, uma referência muito importante para as pessoas negras no sentido de constituírem identidades positivas, né? Então, ela é uma pessoa que se tornou, assim, um ícone, né, para o próprio movimento negro, para as pessoas negras. A família da Enedina migra do interior para Curitiba nesse processo do pós-abolição, né? Então, é um exemplo só desse movimento migratório. E migra por quê? Para buscar condições melhores do que aquelas que tiveram, né, durante a vigência da escravidão. Então, isso é uma possibilidade que essas pessoas tinham, né? Algumas permanecem nos locais em que viveram a experiência da escravidão, elas diretamente ou pessoas de sua família ou conhecidos. Mas essas sempre buscam, né? Isso é registrado por historiadores também, né? Reed Andrews fez um trabalho bonito em São Paulo, mas que certamente não vale só para São Paulo, de como que no processo do pós-abolição, as pessoas que permaneceram trabalhando nos locais em que foram escravizados impunham aos seus
patrões, né? Não eram mais senhores, eram patrões, condições de trabalho que os afastassem da experiência da escravidão. Então, se recusavam a colocar as mulheres no trabalho do eito, coisa que era feito na escravidão, né? Se recusavam a deixar que os filhos fossem para o trabalho do eito, né? Para o trabalho na roça. Não aceitavam morar perto da casa dos senhores, né? Para fugir daquele controle que era efetivado por meio das senzalas. Não aceitavam trabalho fiscalizado, né? Para não se submeter àquilo que parecia a feitoria do regime escravista. Então, mesmo aqueles que permanecem, né? Há registros, né? Os historiadores mostram isso, que eles impunham, que eles apresentavam demandas, né? Que eles reivindicavam condições de trabalho naquele contexto. Então, isso é muito diferente, gente, de gente vagando pelas estradas, né? Sem rumo, perdido. Muitos passaram a exercer nas cidades trabalhos, ofícios que aprenderam e que exerceram quando foram escravizados, né? A gente conhece vários personagens de Curitiba, por exemplo, que eram pedreiros enquanto escravos e que continuaram sendo pedreiros depois da abolição, exerceram seus ofícios, formaram famílias, né? Tem registro, tem memórias dessas famílias que a gente recolheu no projeto sobre pós-abolição em Curitiba que eu coordenei, né? Então, da mesma forma em que a gente viu as pessoas escravizadas como sujeitos da história, aquilo que eu comecei a falar lá no começo da nossa conversa, no pós-abolição também, essas pessoas, elas agiram socialmente, né? Elas procuraram se inserir na sociedade, apesar de não haver política pública para isso, né? Para favorecer isso. Uma coisa muito importante, por exemplo, da experiência urbana dessas pessoas é o associativismo. Em Curitiba há, até hoje, em funcionamento, uma associação que foi fundada em 1888 por pessoas negras, né? Que é a Sociedade 13 de Maio, né? Ela foi fundada em 1888, um mês depois da abolição, por pessoas negras que queriam um espaço de lazer que lhes era negado nos clubes dos brancos. Então, ali eles faziam baile, faziam festas, faziam concursos, né, de misses. Mas ali também eles tinham uma escola para fazer o letramento dos sócios negros e dos filhos. Eles tinham um espaço de denunciar racismo, né? Eles tinham um espaço de comemorações ao 13 de maio, né? Que eles valorizavam, né? Como data da abolição. Sim. Então, eles puderam se organizar para fazer frente a toda a adversidade, né? A situação adversa que eles vivenciavam nesse período do pós-abolição. Então, é legal a gente pensar nisso, né? Porque a gente pensa, não teve política pública, então ficou tudo abandonado. Do ponto de vista de política pública, ficaram abandonados mesmo, né? Mas eles, em vários contextos diferentes, né? E por várias estratégias, eles buscaram se organizar, né? Se juntar, se associar para fazer frente a essa situação adversa que eles enfrentavam. Sim, não eram passivos, né? Exatamente. É interessante, professor, você comentou, né, deu alguns pontos da importância das associações. Você deu um exemplo, né? E aqui em Campo Largo nós tivemos a Emancipadora, que foi uma associação também, que tinha como presidente Francisco Xavier de Almeida Garré. Que é uma das ruas da cidade hoje. Isso, hoje uma rua foi contemplada. Uma rua bem extensa ainda, por sinal. E eu gostaria, assim, que a professora desenvolvesse um pouquinho mais para nós sobre a importância dessas organizações durante o processo de abolição mesmo. Eu acho que, desculpa só cortar aquela história que você me contou, né? Do Barnabé. Eu acho que se a professora quiser... A história do Barnabé mostra, eu acho que uma coisa muito interessante dessas associações, né? Que eram sociedades, né? Sociedades emancipadoras. Elas se formaram pelo Brasil todo, né? Por exemplo, aquelas camélias que eram produzidas, que eu mencionei, elas eram vendidas para grupos que formavam essas sociedades, né?
Então, é uma vertente do abolicionismo que é uma vertente filantrópica. Então, o que se faz? Em geral, são pessoas importantes de uma localidade, o Almeida Garré, certamente, né? Que formam um grupo de pessoas que têm valores e abolicionistas e querem empreender uma ação abolicionista e fazem isso pela filantropia. Então, em geral, o que eles faziam? Eles arrecadavam dinheiro, fundos, recursos, né? Para promover a alforria de pessoas escravizadas. Além disso, eles também faziam campanha pública, né? Publicavam em jornais a favor da abolição, faziam passeatas, né? Na época se chamavam meetings, né? Faziam os meetings, faziam festas. Então, as próprias festas eram uma oportunidade de recolher recursos e esses recursos eles usavam para comprar a alforria de pessoas escravizadas, né? É muito bem, era uma via para se praticar a abolição, bastante louvável, né? Pessoas, geralmente da elite, né? O problema é que, do ponto de vista da memória, essas sociedades, elas são conhecidas só pela ação dessas pessoas da elite. Então, você vê, quando você fala da emancipadora de Campo Largo, o que vem é o presidente. É o presidente, é o Almeida Garré. Mas a ela se vinculavam também pessoas negras, pessoas escravizadas. Esses nomes, em geral, não são lembrados, né? A história do Barnabé é uma história que nos ajuda a contextualizar essa presença negra nessas emancipadoras também. Porque havia nelas pessoas negras que atuavam, né? O Barnabé era um sapateiro que vivia em Curitiba. Ele vivia de forma muito autônoma. Ele tinha uma oficina, ele comprava madeiras para fazer tamanco, assinava o recibo, pagava madeira, né? O senhor do Barnabé morava em São José dos Pinhais, era um padre em São José dos Pinhais. Então, o Barnabé, ele vivenciava um tipo de escravidão, olha a diversidade que a gente falou, né? Que se conhecia como escravidão ao ganho. Então, assim, ele não era feitorizado, ele vivia de forma absolutamente autônoma, não deixava de ser escravo por isso, tá? Mas ele tinha a obrigação de entregar ao padre, uma vez por mês, uma determinada quantia em dinheiro. Isso é escravidão ao ganho. Não há uma exploração direta do trabalho, há uma exploração indireta. A pessoa escravizada trabalha e entrega uma parte da renda ou toda a renda para o senhor, dependendo do quanto ela produz, do quanto o senhor exige. O Barnabé viveu assim por muito tempo. Aí chegou uma época que ele se recusou a continuar entregando para o senhor o dinheiro. O Barnabé era bom de conta. Aliás, ele frequentava a escola, né? Havia escolas noturnas para pessoas escravizadas em Curitiba e ele frequentava a escola. E ele chegou uma época que ele era bom de conta, ele sabia quanto que o senhor lá, o padre, tinha pago por ele. Aí ele fez as contas de tudo que ele já tinha entregue para o padre, mensalmente. E o que ele tinha entregue para o padre já cobria o valor que o padre tinha pago por ele. E ele disse, não devo mais nada, né? Eu já paguei o meu valor. Só que isso foi a conta dele. Eu acho extremamente justa a conta que ele fez, mas o senhor não achava, e de acordo com a lei, isso não fazia parte, né? Então, o senhor não se conformou que ele não entregasse mais o dinheiro e o senhor ameaçou vendê-lo para Campinas. Lembra que eu falei que Campinas era um inferno para os escravizados? O Barnabé, quando ele soube que ele ia ser vendido para Campinas, ele começou a mover o mundo para evitar isso. E ele abriu um processo judicial contra o senhor, né? Por isso que a gente conhece a história dele, porque toda a história está contada no processo. E ele moveu um processo para pedir à justiça que ele fosse reconhecido livre, porque ele vivia como tal. Ele usou um artigo da lei do ventre livre, a lei de 1871, que dizia que todo escravo, né, a lei dizia, escravo abandonado pelo senhor tinha direito à liberdade. E ele alegava que ele tinha sido abandonado porque
O senhor não provia alimentação, quando ele ficava doente, ele que tinha que recorrer ao médico, ele pagava os seus remédios, tudo isso está documentado no processo. O recibo do médico, que ele teve internado na Santa Casa, que foi por um problema urinário, assim, você tem a vida do Barnabé ali no processo, né? E ele ficou nessa demanda com o senhor, né, judicial, mas muito desesperado, o que ele faz? Ele recorre à Sociedade Emancipadora de Campo Largo para conseguir dinheiro para pagar, tentar dinheiro, né, conseguir um recurso para pagar o senhor a alforria e se ver livre daquela ameaça de ser vendido para Campinas, né? A sociedade responde a ele dizendo que não tinha recursos naquele momento, mas isso mostra para a gente essa relação que essas pessoas escravizadas mantinham com as sociedades emancipadoras, né? Então, isso tira para a gente, né, aquela cara branca, né, e elitista que as sociedades emancipadoras pela qual elas se tornaram conhecidas, né? Porque nelas se integravam as próprias pessoas escravizadas, né? Seja expressando demandas, ou seja, contribuindo, né, para que outras pessoas pudessem conseguir a alforria, né? Então, acho que a história do Barnabé ajuda um pouco a gente... A elucidar, né? Exatamente. E pensar com um pouco mais também de complexidade, né? Essa sociedade, né? Sim. Eu acho que, encaminhando agora para o fim, uma última pergunta seria perguntar para a professora sobre como pensar a população negra no presente, como pensar essa influência da cultura da população negra, né? Nessa coisa de cultura não é uma coisa só, né? É uma diversidade, existem modos de vida, como que a gente pode ver isso na atualidade? Eu acho que a gente tem avançado bastante, né, em relação... Pensa que há pouco tempo atrás, a gente tinha pouquíssimas pessoas negras na universidade, né? A gente ainda acreditava, né, muitos ainda acreditavam que havia no Brasil uma democracia racial, apesar do movimento negro denunciar o racismo, né? Se a gente pensar o movimento negro assim, de forma bem ampla, né? Desde 1888, a Sociedade 13 de Maio denuncia o racismo, né? Ainda que não expressando dessa forma, né? Mas vai lá no jornal e diz, olha, os nossos sócios negros estão sendo recrutados nas ruas de Curitiba, né? Eles estão com medo de andar na rua, portanto nem têm vindo à aula. Isso é denúncia de racismo, embora eles não expressassem dessa forma, né? Mas o movimento negro, a partir da década de 1970, passou a denunciar de forma aberta o racismo e a rechaçar a ideia de que o Brasil fosse uma democracia racial, né? Então, eu acho que os frutos dessa luta do movimento negro, eles apareceram, né, de forma mais premente a partir dos anos 10 já, do nosso século, com o Estatuto da Igualdade Racial, com a legislação, com as cotas, com as políticas de ação afirmativa. Aí a gente está muito longe, né, de conseguir aquilo que tem que ser a nossa meta, que é constituir no Brasil uma sociedade em que haja igualdade racial. A gente está muito longe disso, mas a gente está no caminho para isso. E eu, assim, o que eu considero é que o protagonismo desse processo é um protagonismo negro, né? As pessoas negras, elas conseguiram vitórias a despeito da resistência branca, a despeito do medo que pessoas brancas têm de perder os seus privilégios, né? De se verem privados daquelas condições favoráveis que sempre foram constituídas a partir da negação de direitos a outros, né? Então, eu dou todo o crédito, né, para todo o movimento negro que se empenhou, né, desde quando a gente começa a olhar, né, a história né, de forma retrospectiva, a gente vê que essa sempre foi a luta, né? Essa sempre foi a luta, apesar de muitas vezes a gente não conseguir enxergar, né? E você vê, os próprios estudos sobre o pós-abolição, eles estão... Gente, o pós-abolição hoje, no campo da historiografia, é um dos mais importantes, né? É uma vanguarda. E ele é constituído, assim, primordialmente, essencialmente, na maioria, por historiadoras e historiadores negros,
que são aquelas pessoas que começaram a entrar na universidade pelas ações afirmativas, foram para a pós-graduação, fizeram suas pesquisas e agora constituíram um campo da história que é o campo do pós-abolição, né? Então, isso me anima muito, porque eu vejo que a gente está no caminho, né? Apesar de, é claro, achar que a gente ainda está muito longe da meta, né? Que é essa que eu disse, que é da igualdade racial. Mira, antes de passar para você fazer o fechamento, somente ressaltar que a professora comentou para nós algo que é muito importante, que mudanças de grande porte, vistas como estruturais, por exemplo, na legislação, na universidade, em campos do conhecimento, elas não ocorrem do dia para a noite, mas sim a partir de muita luta. E a partir sempre, de modo geral, de movimentos. Então, quando um historiador decide estudar o pós-abolição, tem, lógico, um interesse próprio, tem experiências próprias, tem uma série de vivacidade, mas ele é em decorrência de pessoas que se empenharam em ressaltar, em denunciar essas situações, igual a professora comentou, que, mesmo não utilizando o termo racismo, se caracterizava. Então, dentro da legislação, dentro da universidade, dentro do campo de conhecimento, nosso fazer histórico, nosso ofício de historiador, até mesmo esse podcast, ele parte sempre da sociedade. Nunca é de uma concepção platônica, vamos dizer assim, mas sempre das experiências. Enfim, muito obrigado, professora, pela sua fala. Acho que é isso, excelente, eu aprendi muito mesmo. A gente estuda sobre isso na universidade, mas muita coisa eu aprendi agora. Queria agradecer a professora pela excelente fala, agradecer o Jaciel e agradecer a todo mundo que assistiu a gente. E é isso. Posso me despedir? Claro. Sim. Eu queria só expressar minha alegria de estar aqui com vocês hoje, porque a universidade pública tem sofrido muitos ataques, né? E o que eu vejo aqui hoje são duas pessoas que foram formadas na universidade pública, num departamento no qual eu trabalhei por muito tempo, assim, com muita dedicação. E é muito gostoso ver o resultado dessa formação, né? Nesse projeto que vocês encabeçaram, nesse projeto que vocês desenvolveram. Isso é um alento muito grande para mim, mas eu acho que também é uma grande lição para a sociedade, principalmente para aqueles que estão desacreditando da universidade pública, porque os frutos que a universidade pública produz, eles são, assim, de uma relevância social absurda, né? E é uma prova muito grande de uma ignorância no sentido mais deletério do termo, né? Essa pregação que se faz atualmente contra a universidade pública, né? Eu digo ignorância, mas há uma má intenção muito grande nisso, né? Então é uma alegria muito grande estar, né, aqui hoje, porque eu estou assim, diante do fruto daquilo que a gente produz na universidade pública, né, daquilo que eu produzi. Então é uma alegria. Obrigada. Muito obrigada, Muito obrigado, professora. Então, muito obrigada a todo mundo que nos assistiu. Nos vemos nos próximos episódios do podcast Quem Mora em Campo Largo. Até mais.